começar, eu queria, para assim, entender direito a importância dele, eu queria que vocês voltassem um pouquinho para entender por que que ele foi realmente um divisor de águas na filosofia. Antes dele, a filosofia era feita, não só a filosofia, mas desde o início do, tipo, da humanidade, os homens querem porque querem explicar tudo, explicar a origem das coisas, explicar a origem do universo e por aí vai. E aí surgem dois períodos desse homem tentando explicar. Primeiro é o período cosmogônico. Cosmogonia significa você explicar algo, a origem de algo, através de mito, de religião e tal. E aí esse período era anterior à filosofia. E aí os primeiros filósofos, que eram os pré-socráticos, eles são chamados de cosmológicos, que eles também estudam a origem do universo, a origem do mundo, a origem do ser, da natureza, só que de uma maneira não rompendo com o mito, mas de uma maneira mais racional, mais científica. E aí o Sócrates aparece. E quando o Sócrates aparece, ele realmente é um divisor de águas para a filosofia, porque ele consegue tirar o objeto de estudo da natureza, da origem das coisas, e transforma para um homem. E aí o homem que é o mais importante, as relações humanas, a política, a justiça, a busca por um conhecimento verdadeiro, por uma verdade. Então, realmente, ele muda a filosofia. E por isso que ele é tão importante. Então, recapitulando esses dois períodos anteriores a Sócrates, tem o cosmogônico e o cosmológico. O cosmogônico é você explicar a natureza através do mito, explicar a origem do universo através do mito, da religião. E o cosmológico é você explicar através da racionalidade, da filosofia, do pensamento. Só que não é realmente uma quebra total do mito. Tem que entender isso, porque eles pensam já mais racionalmente do que os anteriores, mas não necessariamente esquecendo do mito, jogando o mito lá para trás, não. Então são esses dois períodos anteriores a Sócrates, e aí ele aparece e muda totalmente a filosofia. Ele é chamado de pai da filosofia clássica exatamente por isso, por ter transformado o objeto. E aí ele começa a estudar o homem, as relações humanas, e ele percebe que que é muito importante na teoria dele o diálogo, a conversa, a oratória. Então, ele acaba sendo considerado um grande orador. E por isso, muitas das suas ideias não são escritas. E tudo que a gente conhece dele é graças a Platão e outros discípulos, mas Platão principalmente. Porque Sócrates não se importava em escrever as ideias dele. Ele queria expor as ideias, os pensamentos dele através da retórica não, desculpa, do diálogo, da conversação, do questionamento. Então ele realmente, ele mesmo não deixou coisas escritas pra gente. Tudo que a gente sabe é graças a Platão, a outros discípulos que ele ajudou. E sendo muito, o diálogo sendo tão importante para ele, ele, ele desenvolveu um método que era dividido em dois pontos, a ironia e a maiêutica. A ironia nada mais é do que você questionar e refutar tudo que o seu interlocutor falar para você. E isso é tão importante para o Sócrates porque ele acredita que você fazendo isso, você e a pessoa que você está falando, vão ser capazes de ter noção da própria ignorância. E a ignorância para ele não é igual a gente entende hoje como uma pessoa que não tem conhecimento ou uma pessoa que burra, como as pessoas falam. É só uma pessoa que não tem acesso a todo o conhecimento que tem dentro de si. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar, o Sócrates acreditava que todo homem tinha a verdade dentro de si. Então, existia uma verdade universal. Existia, e essa verdade estava em todo homem. Só que ninguém tinha acesso total a ela. E através dessa conversação, desse diálogo, dessa ironia, era capaz de acessar pelo menos parte dela. E aí, ele desenvolveu esse método, que o primeiro seria esse questionamento, essa refutação, essa troca, para que você tivesse noção da sua ignorância, das suas limitações, e assim pudesse prosseguir, progredir, para buscar mais conhecimento. E a segunda parte, que é a maiêutica.
Maiêutica é uma palavra grega que significa dar à luz. Então, para o Sócrates, através da ironia, esses dois pontos do método dele estão muito ligados, porque era através da ironia que você era capaz de parir o seu conhecimento, sabe? Então, você através do diálogo, da retórica, do questionamento, você conseguia era um processo de dentro para fora. Você conseguia externar esse conhecimento que você tinha dentro de si. E quanto mais perto você chegasse desse conhecimento, mais virtuoso você era para o Sócrates. Então, esse o patamar, né, de conhecimento máximo, de conhecimento verdadeiro, de verdade única, era chamada de virtude para ele. Ele acreditava que ele não era capaz de ensinar nada a ninguém, porque, como eu disse, ele acreditava que tinha uma verdade universal e que essa verdade universal estava em todo homem. Então, ele não tinha que ensinar nada a você, ele só tinha que te ajudar a acessar esse conhecimento através da fala, do diálogo, da troca. Então, para ele era primordial que se fizessem, né, indivíduos autônomos, responsáveis e que tivessem noção das suas limitações, que tivessem noção da sua própria formação, que fossem responsáveis pela sua própria formação. E isso acabou não agradando a elite ateniense da época, porque, como eu botei aqui no resumo de vocês, eu botei assim: o pensamento e a autonomia do povo sempre vai irritar os grandes. Então, no momento que o Sócrates incentivava os jovens, os homens a pensar, a trocar ideia, a buscar esse conhecimento verdadeiro, a elite começou a ficar incomodada, porque podia ser, né, que talvez eles conseguissem tirar, ou quisessem tirar os grandes. Então, acabou não agradando. E ele foi condenado à morte por corromper a juventude e corromper também a ordem geral da época. E ele foi condenado a tomar cicuta, que é um veneno, e do Sócrates é realmente isso. Então, vou resumir um pouquinho para vocês recapitularem, para que fique bem claro. O Sócrates era muito importante porque ele realmente foi um divisor de águas para a filosofia, porque ele tirou o objeto de estudo que era a origem do universo, a origem das coisas, e transformou no homem, nas relações humanas. Ele era um grande orador, então, para ele, a busca de uma verdade, a busca da verdade universal, era através do diálogo, a fonte dessa busca era o diálogo. Mas o que? Ele acreditava que existia uma verdade única e universal, e que essa verdade única e universal estava dentro de todo homem, e através do método dele, socrático, era dividido em dois pontos, ironia e maiêutica, era possível que você conseguisse acessar esse conhecimento, e era tão importante para ele que você soubesse da sua ignorância e da sua limitação. Então, uma frase que é muito conhecida do Sócrates é: só sei que nada sei. Então, é exatamente isso, você saber das suas limitações, saber que você não sabe, não tem acesso a todo o seu conhecimento, que você tem que se esforçar muito para acessar ele, e que, através da maiêutica, você consegue externar ele, parir esse conhecimento. E aí, eu queria passar agora para um segundo ponto, que é rapidinho também, só para vocês entenderem mais ou menos a época do Sócrates e entender também a importância dele. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre ele, que aí eu já volto agora antes de iniciar o próximo. Tá. Então, agora eu queria explicar para vocês a segunda, não é a segunda parte, mas filósofos. Ah, desculpa, eu vou falar mais devagar. Se você quiser que eu repita alguma parte, você me fala que eu volto, tá? É, a segunda parte que eu queria falar era sobre um outro tipo de filósofo que tinha na época, que eram os sofistas. Os sofistas eram o oposto do Sócrates, porque eles eram homens viajantes. Então, eles acreditavam que não tinha uma verdade universal,
Então, eles eram muito criticados por Sócrates, por Platão, por Aristóteles, e até hoje são muito criticados. E assim como Sócrates, eles eram grandes oradores. Então, eles também não deixavam muitas coisas escritas para gente. Como eles não acreditavam nessa verdade universal, eles acreditavam que todo homem tinha a medida das coisas. E tem uma frase deles, do Protágoras, que é: o homem é a medida de todas as coisas. Essa frase nada mais é do que não existe essa verdade universal e que cada pessoa compreende a realidade de uma forma. Cada pessoa tem uma medida da realidade. Então, não tem como você, como Sócrates pensava, achar uma verdade única e pronta que estivesse dentro de você. Cada homem tinha a sua. E aí, eles também eram muito criticados porque eles eram chamados de professores da filosofia, porque eles cobravam para dar aulas, para ensinar. E eles eram mestres da arte do bem falar. Então, eles ensinavam políticos, ensinavam homens a como falar em público, como falar numa assembleia, para que a sua verdade, através da argumentação, de uma boa argumentação, né, fosse aceita pelos outros e, assim, vista como a verdade, entendeu? Então, para eles era importante que você aprendesse a falar, aprendesse a dialogar, não para você acessar o seu conhecimento, como Sócrates dizia, mas para você conseguir provar para os outros e argumentar que a sua verdade era a mais certa. Então, e uma coisa que é muito importante a gente lembrar, que, como eu falei, eles não deixaram coisas escritas, e assim como Sócrates, as pessoas responsáveis pela disseminação das suas ideias eram Platão e Aristóteles. Então, só que eles eram grandes críticos dos sofistas. Então, muita coisa que a gente sabe hoje deles são críticas por causa disso, por terem sido Platão e Aristóteles os responsáveis. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Eles eram mestres da oratória e da retórica, do bem falar, né? E o que era mais importante para eles era realmente você conseguir convencer o outro da sua verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vocês querem que eu volte, que eu recapitule alguma coisa, fale mais devagar, alguma coisa assim? Você podia voltar na parte dos sofistas? Tá, tá. Só nessa Tudo? parte. Não, só na parte dos sofistas mesmo, que eram. Tá. Então, os sofistas, eles eram homens viajantes e, diferente do Sócrates, eles não acreditavam que existia uma verdade universal. Eles eram mestres da arte do bem falar, então eles ensinavam os homens a como falar em público, a como falar numa assembleia, alguma coisa assim. E por isso eles eram muito criticados pelo Platão, pelo Aristóteles, pelos filósofos que se seguiram, e porque eles eram, primeiro, porque eles cobravam para ensinar, segundo, porque eles não acreditavam que tinha uma verdade universal, e é exatamente isso. E aí é muito importante a gente entender que por eles não acreditarem que tinha essa verdade universal, e eles acreditarem que na argumentação era possível que você convencesse o outro que a sua verdade era certa, esse era o ponto que mais estressava, entre aspas, os socráticos. Porque para eles tinha uma verdade única, uma verdade universal que estava dentro de todo mundo. E para os sofistas, não. Os sofistas, para você, é, a virtude dos sofistas, entre aspas, como eu disse antes no Sócrates, era você conseguir argumentar, você conseguir convencer o outro do que você estava falando. Então, eles eram mestres da oratória, da retórica, e isso era muito importante para eles, a maneira com que você se portava, a maneira como que você conseguia falar em público, para conseguir provar que o seu era o certo, ou que o seu era o, como fala, que o seu era realmente o que as pessoas tinham que ouvir. E uma das coisas que, voltando na questão da verdade universal, que eles não acreditavam que existia,
é que tem uma frase do Protágoras, que é um sofista, que ele fala: o homem é a medida de todas as coisas. Então, essa frase significa que o homem, cada homem tem a sua verdade, que cada pessoa consegue ver o mundo, a realidade, de uma forma diferente, de uma medida diferente. Então, não é possível que exista uma verdade única. Deixa eu pensar mais alguma coisa. Platão e Aristóteles eram os responsáveis foram, né, os responsáveis por difundir a ideia deles, por mais críticos que fossem, porque, assim como Sócrates, eles acreditavam no diálogo, então para eles não era importante escrever, e por isso, muita coisa que a gente sabe hoje sobre eles são críticas, por ter sido Platão e Aristóteles quem escreveu. Precisa repetir mais alguma parte? Ficou muito confuso? Se vocês quiserem, volto tudo, não tem problema nenhum. Falo mais devagar. Aí eu vou mandar para vocês, como eu falei no início, eu vou mandar para vocês os dois. é, Obrigada. Eu vou mandar para vocês os dois, como fala, mapas mentais que eu fiz. Só que eu só fiz sobre o Sócrates e os sofistas. Se vocês quiserem depois, eu faço sobre os dois anteriores, os dois períodos anteriores que eu falei, que são os pré-socráticos e aqueles homens que explicavam mais pela natureza e tal. Mas eles não têm muita coisa que falar. E também eu separei alguns exercícios que eu achei na internet para vocês treinarem e tal. Mas é muito fácil também de achar exercícios de filosofia na internet. É só vocês digitarem o tema e tal, que é bem tranquilo. Eu acho que o primordial para vocês fazerem o Enem é, assim como o Dudu um dia falou no grupo, é manter a calma, porque você acaba, não é o conhecimento que acaba te fazendo passar, é muito a sua calma e a sua tranquilidade para terminar a prova num horário tranquilo. Em relação à filosofia, se você entender, isso um professor meu falou no passado para mim, se você entender o conceito do cara, assim, o básico do cara, se você conseguir entender por que que ele era assim, por que que ele pregava as coisas que ele falava e tal, entender o básico, você consegue fazer a questão, porque filosofia também é um pouco de interpretação, entendeu? Então, assim, não adianta você pegar uma questão que você não sabe nada e tentar interpretar. Você precisa saber um pouquinho a base do que o cara fala, mas não necessariamente profundo, igual é cobrado nas universidades. Então, pelo que eu vi nas questões de Enem, é isso, você tem que saber o que o cara prega, o que o cara tem na teoria, e tentar interpretar um pouco do que ele fala, entendeu? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar no privado, podem me mandar no grupo, aqui no chat mesmo. E aí eu mando para vocês o mapa mental, que eu acho que vai ajudar muito. Talvez quem chegou depois e tal, que não conseguiu, o mapa tá bem explicadinho e tá bem tranquilo de entender.